Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Pode tomar o seu assento. E abra junto comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 7. A partir do versículo 54. Enquanto você procura, eu vou orar. Pai, eis aqui o teu povo, Senhor. Mais uma vez, mais um domingo, na tua presença, e assim como a corça anseia pelas águas, Senhor, a nossa alma tem sede de ti nessa manhã. Fala com o teu povo, Senhor. Eu te peço nessa hora que o Senhor me revista de toda a armadura de Deus. Que o Senhor coloque em mim e me cinja com o cinturão da verdade, para que não saia nenhuma palavra da minha boca nessa manhã, que não esteja submetida à tua verdade, à tua palavra, Senhor. Coloca em mim a couraça da justiça, não a minha justiça, a justiça de Cristo, Senhor. Protege-me nessa manhã com a justiça do meu Redentor. Eu não estou aqui pelos meus méritos, Senhor. Estou aqui pelos méritos de Cristo. Que o Senhor coloque em minhas mãos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E coloque em meus braços o escudo da fé, para apagar os dardos inflamados do maligno. Cobre a minha mente com o capacete da salvação, Senhor. Eu levo o meu pensamento cativo a Cristo nessa hora. Guarda as mentes de cada pessoa que está nesse santuário, para que não haja embaraço, distrações, mas que todos saiam daqui entendendo a tua voz. E calça os meus pés, Senhor, com as sandálias da pregação do Evangelho da Paz, para que teu nome seja anunciado e para que Cristo seja exaltado através da nossa vida nessa manhã, Senhor. Fique à vontade. Esse povo é teu, a casa é tua, nós somos teus. Fique à vontade para falar e agir em nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus. Que todos digam amém. Atos 7:54 diz assim: ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. Expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Amém? Levante a sua cabeça. Nós temos alguém nos visitando nessa manhã, pela primeira, segunda ou terceira vez. Gostaríamos de saber se temos visitantes no nosso meio. Alguém nos visitando? Não? Então vamos à mensagem. O tema da mensagem, irmãos, para ajudar aí o pessoal da edição, é o seguinte: olhe para os céus, Jesus está de pé. Amém? Eu vou repetir. Olhe para os céus, Jesus
está de pé. Você pode dizer amém? Então vamos lá. Estevão foi o primeiro mártir da igreja cristã. O primeiro seguidor de Jesus Cristo a morrer por causa da sua fé em Cristo. Estevão foi uma semente em Jerusalém. Um grão de trigo que ao morrer fez germinar por toda a região da Judéia, Samaria e Galiléia, um movimento que sacudiu aquele lugar e levou o evangelho a todas as nações. A morte de Estevão desencadeou uma ferrenha perseguição contra a igreja, que até então estava concentrada em Jerusalém. Os cristãos que até então se concentravam em Jerusalém, por conta dessa perseguição, foram dispersos e espalhados por toda Samaria e Galiléia. O evangelho que estava concentrado em Jerusalém, por causa da morte de Estevão e da perseguição que se seguiu à sua morte, é espalhada e o evangelho é anunciado e pregado. Veja bem, irmãos, o propósito de Deus e de Jesus para a igreja sempre esteve relacionado para fora dos limites de Israel. A igreja não era um projeto local. Jesus, em Marcos 16, não precisa abrir, já ressurreto, antes de ser assunto aos céus, ele disse aos discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Já era um projeto mundial. Já era um projeto de que a igreja ia extrapolar os limites de Israel. Era necessário ir por todo mundo. Era necessário pregar o evangelho a toda a criatura. Antes de ser assunto aos céus, Jesus também diz em Lucas, ele diz aos discípulos: permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Veja que a ordem para permanecer em Jerusalém era até que. Em Atos, também antes de ser assunto aos céus, mais uma vez Jesus adverte os discípulos: permaneçam em Jerusalém, porque eu vou enviar sobre vocês a promessa do meu Pai. Fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. Em Atos, no versículo 8 do capítulo 1, porém ele diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Eles seriam testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém, como em Samaria, em toda a Judéia, Galiléia e confins da terra. E por que eu estou iniciando a mensagem por aqui, irmãos? Essa ordem de Jesus é interessante, porque ela não é uma ordem simplesmente para ficar em Jerusalém. Nós muitas vezes frisamos a ordem de Jesus como uma ordem para ficar. Como se o propósito fosse permanecer. Parece que aqui é uma ordem única visando os discípulos a não saírem. Na verdade é o contrário. Essa ordem está visando a saída. Não era para ficar, era para sair. Só que não era para sair enquanto algo não acontecesse. A ordem para ficar é fique até que. Depois que esse até que se cumpre, a ordem é sair. É para permanecer em Jerusalém até que seja revestido. Depois que se cumpre, não é para permanecer, é para ir. Jesus disse: ide por todo mundo. Havia uma ordem maior. A ordem de permanecer era uma ordem que estava sujeita à ordem de ir. Ó, vocês vão por todo mundo. Só que enquanto não acontecer isso, vocês fiquem.
Enquanto eu não derramar o meu espírito, vocês aguardem. Muitas vezes entendemos essa ordem como uma ordem para ficar, para permanecer. E uma ordem que diz que deveriam ficar apenas até o momento em que recebessem poder. A partir do momento em que você receber poder, você não deve ficar, você deve ir. Jerusalém deve ser o lugar onde vocês devem estar, até que. Depois desse até que, Jerusalém não vai ser mais os limites de vocês. É uma ordem que tem mais a ver com o cuidado de Deus, para que eles não fizessem o que deveriam fazer, sem receber o preparo que precisavam receber para fazer. Vocês vão fazer uma obra grande, e por isso vocês precisam estar revestidos, aguardem. Uma vez que a promessa se cumpriu, estar todo mundo em Jerusalém não era uma opção. Era uma ordem dupla de Jesus. Não era uma ordem única de permanecer. Essa ordem de permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos, significa que enquanto você não for revestido, seu lugar é Jerusalém. Se você estiver em qualquer outro lugar que não seja Jerusalém, enquanto não for revestido, você está em pecado, você está em desobediência. Agora, se vocês forem revestidos e permanecerem todos em Jerusalém, vocês estão igualmente errados. Porque a ordem agora não é para ficar. Agora vocês receberam a capacitação para sair. A advertência de Jesus não é para não saírem, é para esperarem a hora certa de ir, irmãos. Não saiam de Jerusalém, esperem estar revestidos e prontos para a obra que eu tenho para realizar na vida de vocês. Tem momentos que não é para sair, mas tem momentos também que não é para ficar. E Eclesiastes 3 dá uma aula, diz: há tempo para tudo. Muitas vezes queremos estar em Jerusalém quando tem que sair, e queremos sair quando tem que estar em Jerusalém. E a palavra de Deus vai dizer: tem tempo para uma coisa e tempo para outra. Há tempo de plantar e tempo de se arrancar o que plantou. Muitas vezes sofremos porque não entendemos exatamente isso. O tempo. O que o Senhor espera de mim agora. Onde eu preciso estar agora. O que eu preciso fazer agora, Senhor? É tempo de plantar ou de colher? E misturamos. Queremos colher na hora que era para estar plantando. E queremos plantar na hora que era para estar colhendo. Se o agricultor não plantou no tempo certo da semeadura, irmãos, não jogou nenhuma semente na terra, ele vai colher alguma coisa quando chegar o tempo da colheita? A terra vai produzir aquilo que ela não recebeu de semente? E veja que não é jogar a semente em qualquer tempo. Tem tempo certo também para jogar a semente. Tem o tempo que a terra está preparada para receber a semente. E é naquele momento que você tem que lançar a semente. Para que no tempo certo da colheita, aquela semeadura que você fez possa retornar coisas boas para você. Tem um tempo que é de plantar. Tem um tempo que é de chorar, que é de se sacrificar. Outra coisa, uma vez que o agricultor semeou sementes de laranja, ele pode chegar no tempo da colheita e querer colher abacates? Não existe nada mais incoerente
do que alguém que plantou uma coisa, vai lá na colheita, colhe aquilo e se espanta. Ué, laranja? Eu queria abacate. Não há nada mais incoerente do que reclamarmos das coisas que colhemos referentes aos nossos próprios erros. E a palavra vai dizer: de que se queixará o homem, senão dos seus próprios pecados? Se o agricultor queria abacates, ele não poderia ter plantado laranjas. Entende? Se você entra em um curso de engenharia, o que você pode esperar no término do curso? Se tornar um médico? O que temos semeado no reino de Deus? O que temos colhido, irmãos, com a nossa breve vida nessa terra? O que temos plantado, perdão. O que temos semeado é para a eternidade ou apenas para essa vida? O que temos semeado em nosso cônjuge? Quais as sementes que temos lançado todos os dias nessa terra? Você vai colher exatamente o que você semeou ali durante o dia, durante a semana e durante os anos. É incoerente, igual um agricultor que planta uma coisa e queria outra, semearmos no nosso cônjuge uma coisa e querermos depois colher outra. Se queremos colher amor, companheirismo, carinho, como devemos fazer essa semeadura na vida do nosso cônjuge? Outro detalhe: uma vez que lançada a semente, o agricultor precisa cultivar e esperar o tempo certo para colher. Ele não vai no dia seguinte lá e espera ter alguma coisa. Existe um tempo de Deus para que as sementes brotem. Umas brotam mais rápido, outras é mais demorado. Umas coisas na sua vida vão ser mais rápidas, outras mais demoradas. Porém, o seu coração não deve estar no tempo, mas sim no Senhor do tempo. No Deus que disse: há tempo para tudo. Então, Senhor, se eu estou plantando, vai chegar o tempo da colheita. Ah, mas está demorando. Mas, Senhor, eu vou continuar chorando, semeando, porque eu tenho a certeza que o Deus que fez a promessa é fiel para cumprir. É necessário buscar em Deus direção para os nossos passos, irmãos. Para os nossos dias. A ordem principal de Jesus era serem testemunhas por todo o mundo. A ordem de permanecer em Jerusalém era a ordem principal. Só que o que aconteceu? O revestimento veio e a igreja ficou em Jerusalém. Precisou se levantar uma perseguição para que eles saíssem. Foi necessário a morte de um mártir para sacudir aquelas pessoas que deveriam estar ligadas na promessa. Jesus disse para a gente ir por todo mundo. E ele disse para esperarmos o revestimento. Opa, o revestimento veio. A gente vê em Atos a igreja se reunindo para enviar os missionários. A gente vê a igreja se reunindo, lembrando da promessa de Jesus e da ordem de pregar por todo mundo e se organizando para enviar. Não, eles se acomodaram. E aí no tempo que era para sair, eles ficaram. E aí o que acontece? Perseguição, luta. E Deus sabe, muitas vezes, como tirar a nossa vida da inércia. Deus sabe sempre, né? Como tirar o conforto. Como muitas vezes levantar algumas situações na nossa vida que vão nos impulsionar a estar onde Ele quer que estejamos. O foco principal é alertá-los de que eles têm uma grande missão e que essa grande missão só será possível se feita debaixo da unção do Espírito Santo. Esse era o propósito da ordem de Jesus dizer: permaneçam. Era dizer: o que vocês vão fazer é grande. E vocês não vão fazer por vocês mesmos.
O Espírito Santo é que vai fazer através da vida de vocês, portanto, vocês não podem ir sozinhos sem o Espírito Santo. O foco é dizer, vocês farão grandes coisas, mas não por vocês mesmos. O foco é dizer, vocês ainda são tímidos, incrédulos e medrosos. E vocês só serão corajosos, intrépidos com a unção do Espírito. O sentido da ordem de permanecer em Jerusalém é dizer, você é dependente do Espírito Santo. Não faça nada e não dê um passo sem que o Espírito Santo esteja à frente da sua vida. Era uma ordem dupla, fique e vá. Não era uma ordem única. Irmão Bruno, como assim uma ordem dupla? Jesus só disse, permaneçam. Eu vou te dar um exemplo. Você tem 2 filhos. Um de 18 anos, maior de idade, responsável, e outro de 14, imaturo ainda. E vocês são convidados para uma festa de um amigo em comum, dos 2 filhos, na casa de amigos da família, só que o casal, os pais não vão, só vão os filhos. Essa festa é um bairro afastado e você, obviamente, vai marcar um horário para os 2 voltarem. Você vai dizer ao mais velho, quando for 22 horas, você vem embora para não ficar andando tarde pela rua. 22 horas é um bom horário. Teve jovem ali que sentiu calafrio, né? 22 horas. O Bruno está no século 18. Aí ao mais velho você vai dizer o quê? Olha o seu irmão, ao mais velho. Cuida dele, fica de olho. E para o mais novo você vai dizer o quê? Obedeça ao seu irmão. Juízo, os irmãos mais novos aqui que passaram por isso na infância, sabem que luta, né? Sair com o irmão mais velho, tem que obedecer. Aí o mais velho vai às forras, né? Dá cascudo, agora tu vai me obedecer. Aí ao mais novo você vai dizer, obedeça o seu irmão. Juízo, aquela coisa de pai e mãe. E você vai dizer para o mais novo assim, fique na festa até a hora que o seu irmão mais velho sair. Qual ordem que você está dando a ele? 1 ou 2? 2 ordens. Qual é a primeira? Não saia antes do seu irmão. Não saia antes dele. E qual é a segunda? Não fique na festa depois que ele vier embora. Fique lá até que o seu irmão volte. Até às 22 horas, o mais novo precisa ficar lá, ele não pode sair. Ah, mas vamos ali rapidinho. Não, não posso, eu tenho que ficar aqui porque a ordem do meu pai e da minha mãe é que eu fique aqui até que. 22 horas o mais velho vai embora, o mais novo vai dizer, eu vou ficar mais um pouco. Também não pode. Entende? Que em uma ordem aparente existem 2 comandos, você não pode sair antes e você não pode ficar depois. Era isso que Jesus estava dizendo à igreja. Vocês não podem sair antes que o Espírito venha, mas depois que o Espírito vier, vocês não podem ficar mais no mesmo lugar. Vocês precisam ir. Sabe qual é o resumo de tudo? No cuidado para que o filho mais novo não saia sozinho na rua. As 2 ordens, de não sair antes e de não ficar depois, têm um único intuito: que o mais novo esteja acompanhado do mais velho o tempo inteiro. Tudo gira em torno do cuidado dos pais para que o filho mais novo, despreparado, não saia na rua sozinho. Tudo gira em torno do cuidado de Deus na minha e na sua vida. E alguns nãos que Deus te dá, alguns limites que Ele estabelece, e a gente fica chateado, é o cuidado de Deus, para que você não ande em caminhos em que a mão de Deus não esteja te guiando. O foco é esse, a proteção do filho. É cuidado, é amor, irmãos. É zelo.
E o que dá a marcação para o filho saber se é hora de ficar ou sair, irmão Bruno? Porque isso é difícil na vida, irmão. E agora, Senhor, eu tenho que ir ou ficar? Tenho que avançar ou retroceder? O que dá o comando é a ordem expressa dos pais. Jesus falou aos discípulos. Se buscarmos, Ele vai nos dar direção e vai nos mostrar o caminho que devemos seguir, irmãos. O que indicava a Israel no deserto se era hora de avançar ou de retroceder? O que dizia a Israel no deserto se era hora de acampar, ficar parado, ou se era hora de levantar acampamento e seguir para a terra prometida? O que dizia para Israel se era para ir para a direita ou para a esquerda? A Bíblia diz que uma coluna de nuvem e de fogo, de dia e de noite, guiava Israel pelo deserto. Se era para ir para a direita, a coluna ia para a direita. Se era para ir para a esquerda, a coluna ia para a esquerda. Se era para parar, a coluna parava. Se era para seguir, a coluna seguia. E Israel ia seguindo no deserto, sendo dirigido pelo próprio Deus que guiava o seu povo. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. O que significava essa coluna para Israel? Significava estar vivo. O que significava uma coluna de nuvem de dia e uma de noite para Israel? Significava continuar vivo. Não havia a menor possibilidade de estar 40 anos no deserto, fora daquela coluna, e continuar vivo. Durante o dia, um calor excessivo. Temperaturas baixíssimas à noite. O deserto é um lugar fácil de se perder. É um lugar com serpentes venenosíssimas. O deserto é um lugar onde falta comida, falta água, falta o básico para a subsistência de qualquer ser humano. Para Israel, estar debaixo daquela direção de Deus significava estar no lugar mais inóspito da face da terra e permanecer vivo, porque ali estava a proteção, a bênção, o refrigério no calor do dia, o refrigério no calor daquele sol escaldante do deserto. Ali estava o aquecimento nas noites frias, aquele fogo espantava as bestas, as serpentes, não permitindo que elas chegassem ao povo. Naquela coluna de fogo e de nuvem, diariamente Deus mandava um maná e alimentava o seu povo. Alguém poderia se dar ao luxo de querer seguir um caminho que não fosse aquele que Deus estava indicando, irmãos? Alguém poderia, no meio daquele deserto, dizer: essa nuvem está muito parada. Eu sou impaciente, não aguento esperar não, eu vou sair por aí. Alguém poderia se dar ao luxo de dizer: para a direita de novo? Eu estou dizendo que é para a esquerda. Tá bom, então vai. Vai para a esquerda, vai lá. Você vai querer morrer de insolação de dia, de frio à noite, de fome ou atacado por uma serpente? Vai. Havia um entendimento que era necessário estar ali, mesmo que às vezes você não entenda por que Deus está indo para cá e não para lá. Por mais que muitas vezes você não entenda por que Deus está te levando para a direita, quando o mais correto para você é ir pela esquerda. Diz: Senhor, é por aqui, está claro para mim. Mas Deus diz: não, meu servo, é por lá. E o que o servo de Deus entende? Não, por aqui está tudo lindo. Mas a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem perfeitos, mas que o final deles são caminhos de morte. Senhor, eu vou pela tua nuvem. Eu vou por aqui. Eu não estou entendendo porque o Senhor está me levando por aqui, mas eu prefiro estar guardado. Debaixo da direção de Deus há provisão para a sua vida. Debaixo da direção de Deus há maná todo dia para sustentar você no deserto. Debaixo da direção de Deus há proteção, há refrigério nos dias quentes do deserto da tua vida.
debaixo da direção de Deus, das asas do Deus Todo-Poderoso, debaixo da sombra do Onipotente, você vai estar guardado. Provérbios 3, 5 ao 6, não precisa abrir, diz: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor todo o teu caminho, irmão. Ele vai te levar pelas veredas retas da sua justiça. Isaías 58, 11 diz: o Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. O Senhor os guiará continuamente. O Senhor está te guiando continuamente. É necessário buscar conhecer a vontade dEle, irmãos, para fazermos a vontade dEle. Existem pecados que são pecados por si só. Em qualquer situação são pecados. Coisas como mentira, roubo, adultério é pecado. Mas existem coisas que são lícitas. Direções que podemos tomar que não são pecado em si, mas que se tornam pecado quando realizadas contra a direção e a vontade de Deus, ou seja, em desobediência ao que Deus mandou você fazer. Mas é lícito, mas Deus mandou ir para lá, não mandou vir para cá. Sair de Jerusalém ou ficar em Jerusalém é lícito. Só que sair na hora que Deus manda ficar é errado. Ficar na hora que Deus manda sair é igualmente errado. Os dois podem ser erro, dependendo do momento em que Deus determinou para a sua vida e o que Ele falou para você fazer. Portanto, é necessário buscarmos saber o que Deus está nos mandando fazer, onde Ele está nos mandando ir. O Senhor disse a Jonas: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e profetiza contra ela. A Bíblia diz que Jonas se dispôs para fugir da presença de Deus. Ele foi para Tarsis. Nínive ficava a 900 quilômetros de Israel, mais ou menos, irmão. Era estrada. Jonas vivia em Israel, a 900 quilômetros de Nínive. Tarsis ficava a cerca de 4.000 quilômetros de distância. Jonas decidiu viajar para um lugar quase 5 vezes mais longe. E se você olhar no mapa, Nínive antigamente ficava numa posição e Tarsis ficava num lugar diametralmente oposto a Nínive. Deus mandou Jonas ir para cá e Jonas foi para lá, 4.000 quilômetros para longe. Porque Jonas não queria se submeter à vontade de Deus, que era para ir para Nínive. Irmão Bruno, tem algum problema com Tarsis? Nenhum. É ilícito? Era uma cidade terrível? Não. O problema é que Deus mandou Jonas ir para Nínive. Tarsis se torna um problema quando Jonas está indo para lá em desobediência ao que Deus mandou ele fazer. Qual é o problema de Jonas? Ele não concordava com o que Deus estava fazendo. Jonas achou que poderia determinar o que Deus tinha que fazer ou não, quem Deus tinha que salvar ou não. Mas Jonas vai obedecer, irmãos. Ele vai. Só que vai ser com emoção. Vai ser com tempestades. Porque Deus sabe levantar as tempestades necessárias para tirar Jonas da rota de Tarsis e colocar Jonas na rota de Nínive, para o centro da sua vontade. Quando você vê o vento e o furacão se levantando na sua vida, quando eu ver também na minha vida
precisamos primeiro olhar e ver, Senhor, existe algo que eu preciso fazer e que eu esteja negligenciando? O Senhor quer me direcionar para outra coisa? O Senhor quer endireitar as minhas veredas? E o que isso tem a ver com o texto de Atos? Tudo. Tudo. Porque a perseguição se levanta, porque a igreja não entendeu que a ordem de Jesus, na verdade, não era para ficarem ali para sempre. A ordem de Jesus, pelo contrário, era para que eles saíssem e pregassem o Evangelho. Em Atos 8, após a morte de Estevão, se levanta uma grande perseguição, e essa perseguição simplesmente dispersa os crentes por todo lugar. Por todo lugar. Muitas vezes Deus usa as lutas, as tempestades, as perseguições, para nos colocar no lugar que Ele deseja, para nos levar de volta ao lugar que Ele deseja. O Senhor fecha as portas de Tarsis, muitas vezes debaixo de ventos e tempestades, para que Jonas possa inclinar o seu coração e se submeter à vontade de Deus. A primeira coisa que aprendemos então com o texto é isso. Há tempo para todas as coisas. Qual é o tempo da sua vida hoje? O que Deus está te cobrando hoje? O que Deus está dizendo que você precisa fazer hoje ou que você precisa deixar de fazer? Segunda coisa, irmãos, é que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Isso era uma marca registrada na vida de Estevão. Quando os diáconos são instituídos pela igreja, a fim de servirem às mesas e cuidarem da distribuição diária para as viúvas, o objetivo era liberar os apóstolos para a pregação do Evangelho. Então havia demandas na igreja e que estavam sugando os apóstolos, de modo que estava havendo reclamações de que esse serviço estava complicado, e os apóstolos, ao mesmo tempo, não conseguiam se dedicar ao ensino da palavra. Então eles têm a ideia de levantar 7 homens, e esses homens se encarregariam desse serviço, o serviço de servir as mesas das viúvas na distribuição diária de alimentos, porque as viúvas naquela época não tinham provisão, não tinham trabalho, não tinham marido, não tinham pensão do INSS. Então a igreja tinha um trabalho onde as pessoas doavam e a igreja distribuía entre os que precisavam. Para esse serviço, as qualificações deveriam ser cheio do Espírito Santo, de boa reputação e de sabedoria. E o que eu queria chamar a atenção de vocês nessa manhã é que um serviço aparentemente simples. Ah, mas precisa ser cheio do Espírito Santo para pegar alimento e distribuir entre as viúvas? Precisa. Ah, mas cheio do Espírito Santo não precisa ser só os apóstolos que vão pregar a palavra, não. Um serviço aparentemente simples, mas que precisava ser feito por homens cheios do Espírito Santo. Irmão Bruno, para servir as mesas? Sim, irmãos. Para apagar e acender as luzes? Sim. Para trocar um material higiênico dos banheiros? Sim. Para receber doações, separar alimentos e entregar? Sim. Precisa ser cheio do Espírito Santo para fazer isso? Sim. Todo trabalho que for feito para Deus é espiritual, seja ele qual for. Todo trabalho que é feito na igreja, na casa do Deus Altíssimo, é espiritual e precisa ser feito de forma espiritual. Do mais simples ao mais complexo, do menor ao maior. Para varrer o chão da igreja, sim. Para repor os banheiros, sim. Para ensinar na salinha, sim. Para ficar com os bebês do berçário, sim. Para tocar um instrumento? Sim.
Ah, mas o músico já sabe tocar. Ah, mas ele tocou 35 anos antes de se converter. Ele já sabe todas as notas, todos os acordes, já tocou profissionalmente, já cantou, já gravou disco. Vai subir no altar. É preciso ser cheio do Espírito Santo, até para fazer aquilo que você já faz há 40 anos. Ah, mas ele sabe fazer a coisa. Mas a partir do momento que entra na igreja para fazer para Deus, nossos anos de experiência ficam em segundo plano. Para visitar, sim. Nos hospitais, sim. Para cuidar dos carros lá fora, é preciso estar cheio do Espírito Santo. Ah, mas e a terceira idade? É só para reunir os idosos, fazer um passeio. É espiritual. George e Yara que o digam. Ah, mas é para cuidar dos jovens, organizar, para fazer um congresso. É espiritual. Por mais simples que pareça, por mais natural que seja para você, quando é para Deus, existe oposição de principados e potestades, irmãos. É sobre isso. É buscar revestimento, é buscar ser cheio. Teremos uma reunião no próximo domingo, é o próximo domingo, Atos 6. O que é isso? Buscar revestimento. Aqueles que fazem qualquer tipo de trabalho nessa igreja, você não pode faltar. Não podemos negligenciar o esforço que está sendo feito para cobrir espiritualmente a vida dos trabalhadores dessa igreja. Ah, mas irmão Bruno, o que eu faço é tão simples. Não importa, venha. Você precisa ser cheio. Eu preciso ser cheio. O requisito é, seja cheio do Espírito Santo. Havia uma demanda na igreja. E essa demanda precisava ser feita por homens cheios do Espírito Santo. Você pode dizer amém? As qualificações são essas, irmãos. E o curioso na vida de Estevão, vamos comigo em Atos 6. É curioso. Atos 6, versículo 3. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Naqueles dias, Atos 6:1, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Por isso, irmãos, escolha entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Levante a sua cabeça. Veja algo curioso comigo. Tá, existe uma demanda na igreja. Vamos escolher 7 homens. Quais são os requisitos? Boa reputação, sabedoria e ser cheio do Espírito. Aí escolheram os 7. Aí quando Lucas vai dizer o nome dos 7, ele diz, no versículo 5, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Por que Lucas diz que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo? Havia necessidade de dizer? Quais eram os requisitos para ser escolhido? Ser cheio do Espírito Santo. Escolheram os 7. Logo, os 7 eram cheios do Espírito Santo. Correto? Não tinha nenhum dos 7 que não fosse. Então Lucas vai dizer os nomes. Era só dizer os nomes. Porque sabemos que os 7 são cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e de boa reputação.
Só que em Estevão, Lucas diz de novo que ele é cheio do Espírito Santo, irmão. Isso significa que, na busca de ser cheio do Espírito Santo, Estevão levava a sério. Estevão não brincava com isso, ele era de se destacar. Mas não se destacar por si mesmo, mas pelo Espírito que estava nele. Parece uma redundância de Lucas dizer que Estevão era cheio do Espírito. Não haveria necessidade de dizer e já entenderíamos que ele era. Mas Lucas vai confirmar, sabe? Estevão é cheio do Espírito Santo. Existe alguma coisa nesse rapaz. Ele busca de uma forma, ele se comporta de uma forma, quando o assunto é buscar a Deus, ele busca mesmo. E para finalizarmos, o fato de ser cheio do Espírito Santo gerou oposição contra a vida de Estevão. A gente vê que Estevão parece que se destaca quando Lucas diz: Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Só que quando você vê um destaque, você vê que o diabo também aponta os seus canhões para aquele que está se destacando ali. Você vê que a oposição contra Estevão foi ferrenha. E foi tão ferrenha que o levou à morte. Portanto, se prepare, ande com Deus, seja cheio do Espírito Santo. Se prepare para as oposições que vão surgir a partir daí. E fique firme, porque Deus vai te dar vitória. Porque quando se levanta a oposição, a palavra de Deus vai dizer: mas nenhum deles podiam resistir a Estevão. E por que não podiam resistir? O Espírito Santo estava operando nele. E a oposição veio de pessoas importantes e poderosas, inclusive de uma sinagoga chamada de Libertos. E outra curiosidade, irmãos, muitas vezes o ataque vai vir daqueles que se dizem libertos, mas não são. E nem todos aqueles que levam e carregam o nome de que são libertos de verdade. Parece uma ironia. A sinagoga dos libertos, ninguém era liberto ali. Era todo mundo atribulado. Eles se reuniam e nós somos a sinagoga dos libertos. Todo mundo precisava de libertação. E ali a oposição veio contra Estevão. E para finalizar, que as horas já se foram, diante de toda aquela oposição, o socorro de Estevão não estava naquilo que os seus olhos podiam contemplar ao seu redor, e muito menos das circunstâncias que nessa altura aqui, do capítulo que nós lemos, no início da mensagem, as circunstâncias já eram bem adversas. Estevão já tinha sido arrastado ao sinédrio judaico. A sinagoga lá dos libertos e os outros, os alexandrinos, já tinham subornado pessoas para caluniarem Estevão em juízo. E eles o acusaram de pecar contra a lei de Moisés, e que o que eles acusavam Estevão de estar cometendo eram crimes passíveis de pena de morte. Estevão já estava ali indo para a morte, caminhando para a morte, diante de uma situação que, humanamente falando, parecia sem esperança. E aí ele chega no ápice da sua vida, que foi o texto que nós iniciamos a mensagem, quando diante dos seus algozes, que estavam espumando de raiva, a Bíblia diz que eles rangiam os dentes contra Estevão. Havia uma multidão ensandecida querendo matar Estevão. Mesmo diante de tanta afronta, a palavra de Deus diz que ele olha para os céus, ele olha para cima, e ele tem uma visão, ele vê os céus abertos, ele vê um trono, ele vê Deus nesse trono,
e ele vê Cristo Jesus em pé à destra da majestade nas alturas, e ele tem essa visão, e a partir desse momento, irmãos, nada mais importa para Estevão. Não importa mais quem está atacando pedra, quem está caluniando. Ele está vendo Jesus em pé. Ele está vendo que Jesus reina. Ele está vendo que Jesus governa e ele já está focado nos céus e ali cheio do Espírito Santo, porque Lucas vai repetindo, vai dizer que Estevão, cheio do Espírito Santo, ainda pede e clama a Deus para que tenha misericórdia e perdoe os pecados dos seus algozes. Eu termino essa mensagem dizendo para você nessa manhã, fique tranquilo, olhe para o alto, Jesus está no trono de glória, Ele está no controle da tua vida, Ele está no controle da tua casa, da tua família e do teu trabalho. Jesus está lá. Se isso não for capaz de te tranquilizar, nada mais será. Nenhum calmante do mundo poderá te acalmar, se o fato de saber que Jesus Cristo está vivo, está de pé, está no governo de todas as coisas, de que o governo está sobre os seus ombros, de que Ele é poderoso, de que Ele rege todas as coisas, e de que Ele está no controle da sua vida. Se isso não te der paz, nada mais te dá. Se você e eu não formos capazes de sentir paz, em saber que Jesus Cristo está advogando diante do Pai nessa hora, intercedendo pela sua vida, nada mais te dará paz. Você pode não sentir paz pensando na intercessão do Bruno. O Bruno vai orar por mim. Você pode ficar preocupado. Mas ao saber nessa manhã que Jesus Cristo está intercedendo por você, ao saber que quem intercede, advoga diante do Pai a teu favor é Cristo, se isso não te der paz para sair daqui, olhar para cima e dizer, Senhor, eu vou confiar. Eu vou confiar. Existe um trono, existe um rei. A Bíblia diz que esse rei ascendeu aos céus. A Bíblia diz que ele recebeu o governo. A Bíblia diz que o Pai o exaltou soberanamente. A Bíblia diz que o Pai deu a ele um nome sobre todo nome. A Bíblia diz que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. E que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se isso não der paz à igreja, o que vai dar, irmão? O que vai dar? Não importa mais. Veja, Jesus não veio, não tirou Estevão daquele sofrimento. Estevão viu Jesus de pé no trono, basta. Já é suficiente. O sumo sacerdote está de pé, ele está exercendo o seu ofício diante do Pai nessa hora, e eu vou te dar uma notícia, você ainda não caiu, porque é Ele que está te sustentando. Se você está em Cristo, Ele é seu representante. Ele é seu representante. Algumas semanas passadas nós falamos que Ele nos representou na cruz, trocou de lugar com a gente. Agora é você que troca de lugar com Ele, entende? Ele trocou de lugar com você na cruz, agora você adentra na sala do trono como filho amado por causa dele. Ele dá esse lugar a você. Ele era unigênito, Deus não tinha outro filho. Quando Ele ressuscita, Ele se torna o primogênito, ou seja, o primeiro de outros que Ele traz. E Ele traz você na mão e coloca você diante do Pai e advoga a sua causa diante do Pai. Há algumas semanas,
atrás eu li um post de um pastor que dizia o seguinte, interessante: somos todos Jacó, vestidos com as roupas do nosso irmão mais velho, a fim de obtermos a bênção do Pai. Você lembra lá do episódio de Jacó, entrando na presença de Isaac, seu pai? Isaac fala para Esaú: meu filho, vai caçar alguma coisa. Esaú era caçador. Prepara uma comida do jeito que seu pai gosta, que hoje eu vou te abençoar. Só que Isaac já era velho e já tinha ficado cego. Rebeca, sabendo disso, ela chama Jacó e diz: olha, se veste com a roupa de Esaú, eu vou preparar uma comida, você vai lá diante de Isaac, para você ser abençoado. E Jacó questiona: mas mãe, Esaú é peludo, o pai vai passar a mão nos meus braços, vai perceber. Rebeca pega a pele de cabritos, se eu não me engano, coloca nas mãos, no pescoço de Jacó, e Jacó entra na presença de Isaac. E Isaac pergunta: és tu meu filho Esaú? Ele diz: sim, sou Esaú. Mas você foi rápido. Está estranho. Para Isaac ficou estranho. Você voltou muito rápido. Não, é porque o Senhor foi ao meu favor. E aí Isaac pede para que ele se aproxime e coloque as mãos sobre as mãos de Jacó e sente o pelo. E ele diz: a voz é de Jacó, mas as mãos é de Esaú. Isaac ficou confuso. Aí ele traz a comida, come. No final, Isaac, ainda com a pulga atrás da orelha, pede um beijo. Quando Jacó vem beijá-lo, ele sente o cheiro de Esaú, das roupas, do perfume de Esaú. E ele abençoa Jacó. Quando eu e você entramos na presença de Deus, nós entramos revestidos com uma roupa de um cordeiro que agora nos cobre. Quando o Pai sente o cheiro, Ele sente o perfume de Cristo que sai de mim e de você através de Cristo. E Ele nos abençoa. O Pai, ao contrário de Isaac, não é cego. Ele sabe que quem está ali é o Bruno. Mas como Isaac disse, parece Jacó, a voz é de Jacó, mas os pelos, o cheiro é de Esaú. O Senhor olha para a minha vida hoje e diz: é o Bruno. Não parece o Bruno, é o Bruno. É cheio de pecado. É um Jacó. Lembra do significado da palavra Jacó? Enganador. Mas o cheiro, o perfume que está vindo da vida dele, a roupa que está cobrindo ele, não é dele, é do meu filho amado. E quando Deus olha para você, e quando Ele vem, você se aproxima, Ele sente o perfume, não das tuas obras, mas das boas obras de Cristo, e Ele te abençoa. Meu irmão e minha irmã, eu encerro dizendo: olha para o alto. Saia daqui nessa manhã olhando para cima, sabendo que você é filho, de que você foi enxertado na videira por Ele mesmo, e que hoje você tem Cristo como a fonte da sua vida e que te mantém de pé. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir e glorificar. A voz é de Jacó, mas a mão é de Esaú. É o Bruno, mas as mãos estão furadas. É alguém que está à frente dele. É alguém que intercede, é alguém que revoga. É alguém que se coloca entre o Bruno e mim. Feche seus olhos, curve a tua cabeça, Pai. Muito obrigado, Senhor. Porque sairemos daqui entendendo que existe um tempo para todas as coisas. Que precisamos estar atentos a esse tempo. Que precisamos estar atentos ao Teu mandar, ao Teu ordenar. Aprendemos também que precisamos nos revestir como igreja, Senhor. Os dias são maus,
os últimos dias, a hora é chegada. Precisamos nos revestir, Senhor, de Ti, da Tua graça e do Teu poder. E obrigado, Senhor, por nos fazer entender que mesmo diante de todas as lutas e adversidades e guerras e batalhas e ventos e tempestades, diante de todas as palavras contrárias, diante de todas as sentenças humanas, malignas, nós podemos nessa manhã olhar para o céu. E ao olhar para o céu, nós vemos que o céu está normal, não há pânico, não há movimentação diferente. O Senhor está no trono, olhando para Estevão, não está preocupado, correndo para um lado, para o outro, tentando resolver a questão. Jesus está soberano, Jesus está sereno, Jesus está reinando. Ele tem um cetro nas suas mãos, Ele tem a terra por estrado de seus pés. E nós estamos aqui nessa manhã, reconhecendo que somos carentes, mas que temos um representante, um advogado. Nós temos um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não é da ordem de Arão, Senhor. Ele não é de uma ordem terrena, ele não é de uma ordem finita, ele é de uma ordem superior. Ele é de uma ordem eterna. Ele está advogando, Ele está diante do Pai nessa hora, intercedendo. E o Espírito Santo igualmente intercede por você, meu irmão. Portanto, saia daqui em paz. Existem dois intercessores, que se chamam Jesus e Espírito Santo, que intercedem por você.